Bom, vocês sabem que está tendo um impasse entre a equipe econômica, o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O motivo, a quantidade de emendas que foram inseridas no orçamento, que deveriam ser pagas. O governo não tem dinheiro e está tentando fazer essa conta fechar de uma outra forma. Arthur Lira tem repetido para os aliados dele que vai ter solução sim, só que ele só vê um caminho para a solução, que é a sanção integral do orçamento, o que o presidente Jair Bolsonaro está sendo aconselhado a não fazer. A Renata vai trazer daqui a pouquinho o que é que está dizendo a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes e os aliados do presidente, porque eu vou trazer aqui o que é que a oposição está querendo fazer. A oposição está vendo nesse impasse do orçamento um espaço para conseguir emplacar uma CPI também sobre a Covid na Câmara, para correr em paralelo com a do Senado. Os deputados consultaram os senadores e os senadores sabem que não vai haver uma CPMI, disseram que não vai haver uma CPMI. Por quê? Tenha em mente que boa parte do dinheiro que irrigou governadores e prefeitos esse ano, dinheiro destinado à pandemia, foi dinheiro que veio de emendas. Os deputados estariam, portanto, assinando uma investigação no Senado sobre os atos que eles promoveram com as emendas parlamentares deles. Isso não vai acontecer, mas nada impede que a Câmara faça uma investigação ao seu modo. Arthur Lira está segurando ali, mas ele também deixa o rumor correr porque é mais um instrumento, uma fonte de pressão, né, Renata? Opa, sim, no momento em que ele está interessado a pressionar, e muito, ele tem dito a aliados que se o governo insistir no caminho de vetar, ou seja, contrariando um acordo que foi feito lá atrás, esse é o argumento dele, aí vai ter problema e problema sério na Câmara dos Deputados. A gente sempre lembra que o presidente da Câmara é o que tem aquele poder de aceitar o processo de impeachment, mas esse não é o único caminho que o presidente da Câmara tem para atrapalhar e muito o governo. Ele tem uma série de instrumentos, CPI uma delas, mas ele pode não colocar para andar projetos de interesse do governo, ele pode colocar pautas-bomba. O que são as pautas-bomba? Deixar correr projetos que causam embaraço e problemas para a economia, para o governo de uma forma geral. São vastos os instrumentos nas mãos do presidente da Câmara. Ter um presidente da Câmara hostil ao Palácio do Planalto é tudo que o presidente Jair Bolsonaro não precisa no meio de uma crise como essa. Lira tem dado esses recados. Agora, em relação à CPI, eu fui procurar ali integrantes do Centrão muito importante, porque a oposição, claro, tem interesse que uma outra CPI seja instalada, mas não tem sozinha o número suficiente de nomes, né, de assinaturas para colocar, precisa então trazer gente do outro campo. E aí o Centrão está dizendo que vai entrar na contenção, que tem um discurso já preparado, 2 CPIs não funcionam, muito desperdício de tempo e de dinheiro em meio à crise, portanto, nesse momento, não vem espaço para isso prosperar. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está no meio de uma decisão dificílima, porque a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, tem, enquanto o Lira sobe o tom lá do lado do Congresso, o ministro Paulo Guedes tem batido na tecla que o presidente Jair Bolsonaro não pode colocar a assinatura dele sem vetar, porque sim, vai ter um problemão, crime de responsabilidade e, veja só, vai acabar nas mãos de Arthur Lira. Boa, Renata. Eu queria falar com o Naca aqui também, porque essa indefinição, né, Naca, antes de tudo, boa tarde, eu não te dei boa tarde ainda. Essa indefinição do orçamento deixa aí no mundo da economia aquela sensação de que ainda vai levar tempo, né, para que seja tudo resolvido. Glorinha, boa tarde, Dani. Não tinha dito boa tarde para ninguém, na verdade, aqui. Sim, a sensação do mundo econômico é de que vai ser um bololô daqueles a solução do orçamento. Nas últimas horas, na última hora e meia, cresceu o rumor no mercado financeiro de que, por exemplo, a gente vai poder ter uma solução que, entre as várias medidas, aumentar o dinheiro previsto fora do teto
de gastos, né, aquela regrinha para tentar conter os gastos públicos, além de eventuais manobras para, por exemplo, permitir que o presidente Bolsonaro não assine ali com a caneta o orçamento daqui a 10 dias, que é quando termina o prazo. Isso fez, só para a gente ter uma ideia, com que o dólar, que estava caindo no começo do dia, lá no comecinho da segunda-feira, terminasse o dia com uma alta de 0,90%, R$ 5,72, e hoje o real foi a moeda entre as 40 principais do mundo que mais perdeu valor por causa da preocupação do mundo econômico com o orçamento, com a possibilidade de uma solução, de um remendo que possa ser eventualmente até pior do que o problema. Por exemplo, o Itaú, o pessoal do Itaú Unibanco, está calculando que o dinheiro a ser gasto fora do teto vai aumentar pelo menos 30% e já estão prevendo 100 bilhões de reais nesse dinheiro fora do teto, por causa dessa confusão do orçamento, entre outras razões, a Covid também. Então, o mundo econômico está acompanhando milímetro a milímetro essa história e a sensação de desânimo cresce, porque aparentemente não vai ter clima político para essa solução econômica, infelizmente.